crianças, bom dia! E aí, como que vocês passaram a semana? Vamos continuar estudando mais um pouquinho a Bíblia? Então, crianças, nós vamos ainda continuar a falar sobre obedecer a Jesus. Todo mundo aqui já sabe o que significa obedecer, não é? Então, crianças, hoje nós vamos pensar um pouquinho mais, tá bom? Para depois lá no final a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, na Bíblia, se a gente for pegar a Bíblia e for observar como que Jesus fazia para ir orar, Jesus fazia o quê? Ele ia para alguns jardins. O que será que Jesus ia fazer nos jardins? Ele ia, crianças, orar. E aqui na Bíblia, nós já conhecemos dois grandes jardins. O jardim do Éden, que foi aquele primeiro jardim que quando Adão e Eva já moravam no jardim, depois eles foram expulsos do jardim do Éden. Por quê? Porque eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E hoje nós vamos falar de um outro jardim, um jardim que se chama Getsemane. Esse jardim era diferente. Quando Jesus ia para esse jardim orar, Jesus fazia o quê? Obedecia a Deus. Veja bem, crianças, nós temos primeiro o Jardim do Éden, que aconteceu a desobediência, que criou o pecado e toda a humanidade até hoje sofre por causa do pecado, e o Jardim do Getsemane, que Jesus era obediente a Deus. Então, crianças, nossa história hoje está lá no livro de Mateus, do capítulo 26, do versículo 36 até o 45. A tia Ione vai ler, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Dá pausa no vídeo, vai lá e pede a mamãe para pegar a Bíblia, pra gente ler junto, pra gente entender, tá bom? Então vamos lá. Fala assim, ó. Jesus no Getsemane. A gente já sabe que Getsemane é um jardim, né? Então, Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. E ele começou a entristecer e foi ficando angustiado. Então, Jesus falou: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai-vos aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar este cálice, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando-se outra vez, Jesus já achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Veja bem, crianças, quando Jesus foi lá para esse jardim do Getsemane, ele já começou a ficar triste, agoniado. Alguém sabe por que Jesus estava triste, agoniado? Porque Jesus sabia que estava chegando a hora. Que hora que era, criança? A hora que ele ia morrer. Ele sabia e ele orou para Deus e pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus diz? Meu Pai, se for possível, se tiver outra forma de acontecer, de salvar a humanidade, tira de mim essa carga, esse peso. Mas Jesus orou e Deus não mudou de ideia. E o que Jesus fez? Jesus foi obediente, continuou a orar, orou 3 vezes. Mas ele recebeu a resposta no coração dele que aquilo deveria ser feito. E ele ficou pronto. Jesus estava pronto, obedecendo a Deus. Então veja bem, quando a gente começa a pensar
O jardim do Éden, que era tudo perfeito, já existia tudo. O homem pecou. O homem buscou para si a morte. Só a raiva, a ira de Deus, porque ele não obedeceu a Deus. E Jesus, mesmo sabendo que ia morrer, que ia ser sacrificado para salvar a humanidade, obedeceu a Deus. Então, crianças, com essa lição, o que a gente pode aprender com essa lição? Vamos pensar muito assim. O que é melhor a gente fazer? Desobedecer a Deus e ser expulso do paraíso? Nunca mais subir ao céu, nunca ver Jesus, ficar para sempre sofrendo na escuridão, no inferno. Ou obedecer a Deus e ser feliz, ganhar os céus, ganhar alegria, encontrar com Jesus depois que a gente morrer. Veja bem que na Bíblia fala, a morte era um momento momentâneo, essa tristeza de Jesus, porque ele sabia que ele ia ressuscitar, que ele ia viver de novo. Porque Jesus sempre falava, por enquanto eu não vou estar só por um momento, mas eu vou estar com vocês. Só que os discípulos não entendiam nada, porque eles não sabiam ainda que esse era o sacrifício, que Jesus era o sacrifício. Mas Jesus sempre falava, Jesus contava para eles o que ia acontecer, mas eles ainda não tinham entendimento. O que aconteceu para eles acreditarem de verdade? Quando Jesus foi erguido naquela cruz, quando Jesus foi crucificado, aí os discípulos tomaram ciência do que estava acontecendo. E quando Jesus ressuscitou, aí que eles tiveram mais certeza ainda o que significavam as palavras de Jesus. Então, crianças, se hoje nós sabemos como que foi no Jardim do Éden e como que foi o sacrifício de obediência de Jesus, para a gente se alegrar e acreditar na ressurreição, na vida eterna, através de Jesus, o que nós temos que fazer? Obedecer. Então, quando a mamãe pede para fazer alguma coisa, tem que correr e fazer. Quando o papai pede também, a gente tem que fazer. Nós temos que obedecer aos nossos pais. Obedecendo aos nossos pais, a gente começa a aproximar de Jesus, a gente começa a ser amigo de Jesus, porque a gente começa também a ser obediente. E como que a gente pode ser obediente a Jesus e a Deus? Está tudo escrito aqui. A Bíblia já está nos ensinando, a Bíblia nos diz qual que é o caminho certo que nós devemos seguir. Então, crianças, essa história de hoje, ela é muito interessante para a gente fazer uma análise dos dois jardins. Um jardim da obediência, aliás, um jardim da desobediência e o jardim da obediência. Qual jardim que você quer ficar, criança? Pensa bem, é isso que a gente tem que pensar. Nós temos que seguir o caminho da desobediência ou da obediência de Deus? Temos que pensar, não tem? Então, essa aula nos mostra sobre a obediência, nos mostra que mesmo que a gente vá sofrer, que a gente fica triste, mas é por um pequeno tempo, um pequeno período, porque logo a gente vai encontrar a felicidade eterna para sempre, sem dor, sem tristeza. Enquanto a gente desobedece, o que acontece? A gente vai ser triste para sempre. A gente vai chorar e vai sentir dor para sempre. Imagina, sem Jesus, como vai ser a nossa vida? Não tem nem como a gente imaginar, porque Jesus já nos mostra a sua bondade, o seu amor, e nós conhecemos essa bondade de Jesus e nós não fazemos porque a gente não quer. E mesmo assim, Jesus está chamando a gente para ir para o lado dele. Então, vamos prestar muita atenção nas nossas aulas, na EBD, no culto infantil. Vamos começar a buscar Jesus, falar de Jesus, porque quando a gente fala de Jesus para as outras pessoas, nós estamos dando oportunidade de aquela pessoa também conhecer Jesus e buscar o caminho da obediência. Tá bom, criança? Então, essa história, essa lição de hoje é para vocês pensarem ela durante toda a semana, analisar muito e começar a ser obediente, tá bom? Porque esse é um grande recado que Jesus deixou para nós. E nós, como nós sabemos que Jesus só quer o nosso bem, o que nós temos que fazer? Seguir a palavra de Jesus, não é? Então, crianças, essa foi a nossa lição de hoje, obedecendo a Jesus, obedecendo a Deus.
Tenham todos, crianças, um ótimo domingo, um bom almoço. E hoje, mais tarde, tem culto na nossa igreja, tá bom, criança? Você é nosso convidado, aparece lá pra gente encontrar, pra gente falar também mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos, crianças, um grande beijo e um ótimo domingo. Até mais tarde. Tchau! Tchau, Tia Yuri. Tchau, criança. Beijo, tchau!